nominal. Uma das formas da nossa comunicação é a linguagem verbal, a escrita oral, que nos permite compreender o mundo, o que falamos e escrevemos. A linguagem verbal, né, é quando nós nos comunicamos, né, nós falamos, né, para a gente poder, que nem eu já expliquei para vocês no outro capítulo, né, que nós podemos nos comunicar através de gestos e tudo mais. Mas é lógico que a dificuldade é bem maior, né? Então, através da escrita também nós podemos nos comunicar, mas nada melhor do que a linguagem verbal, estarmos assim, conversando, nos comunicando, né? A Prof. Salma, por exemplo, eu uso muitas mãos para conversar. Sempre que eu estou conversando com vocês, eu estou sempre, a minha mão está sempre, né? Então, eu faço muitos gestos, né? Gesticulo bastante. Então, isso é uma interação, né? Isso é uma linguagem, tá? E nós hoje vamos falar sobre... Oi, Isa! Oi, Léo! Bom dia! Bom dia, professora. Isa! Bom dia, Léo! Tudo bem? Luiz Fernando, Maria Clara, todo mundo acordando feliz da vida. Enzo, bom dia! O Enzo está entrando, todo mundo entrando, né? Lá na página de 108... português, vamos nos localizando. Alexia, bom dia, Alexia. Bom dia. Bom dia, Alexia. Vamos lá, página 108, português. Peguem uma canetinha, um marca-texto, um lápis, porque a prof daí vai falar para vocês ir circulando aí, tá? Olha lá, está em amarelo lá, olha, concordância. E depois tem concordância nominal. Lá na página 108, a prof vai explicar sobre isso hoje. Enzo, você está aí? Bom dia, Enzo. Aonde que tem que grifar? Lá na página 108, está em amarelo lá, ó, concordância. E depois concordância nominal. Concordância é um fenômeno gramatical, no qual a forma de uma palavra em uma sentença é determinada pela forma de outra palavra, com a qual há ligação gramatical. As palavras se flexionam para se adequarem umas às outras. Há dois tipos de concordância nominal. A verbal, tá? Sublinharam aí esse trecho? Sim? Neste bimestre, estudaremos apenas a concordância nominal, ou seja, a concordância correspondente ao nome, ao substantivo. No terceiro bimestre, né, quando estudaremos a classe gramatical, né, verbo, falaremos de concordância verbal. Então, agora nós vamos falar só sobre concordância nominal. Deste modo, nós pensamos apenas no nome, substantivo. Concluímos que, sublinhando lá, ó, na concordância nominal, o adjetivo, o artigo e o numeral, eles alteram a sua terminação em gênero e em número, para estabelecerem concordância com o substantivo a que se referem. Aqui na parte de baixo, que tem aquela tabelinha, né? Como se fosse uma tabelinha. Artigo feminino plural. Tem uma frase ali no meio, olha só. As notícias do bicho misterioso chegavam com todos os detalhes. Aí tem as flechinhas lá vermelha, né? O as, o que é o as, pessoal?
Artigo definido. Artigo Não, indefinido. Artigo definido. Ele está no singular ou está no plural? Plural. No plural, né? As, mais de uma. As, né? As notícias do bicho. O bicho é o quê? É um substantivo. Um substantivo. Ele é masculino ou feminino? Masculino. Masculino, né? Substantivo masculino. Singular. E ele está no singular ou está no plural? Singular. Singular. Depois, tem lá. Chegavam com todos os detalhes. Os é o quê? Artigo definido. Isso está no plural. Muito bem. Isso mesmo, está no plural. E misterioso, o que ele é? Misterioso. Adjetivo. É o artigo. Adjetivo. Adjetivo. É o que ele é, não é verdade? O bicho, ele é o quê? Masculino singular. Ele é misterioso, ele é um adjetivo que está no masculino. Misterioso, não é misteriosa, né? Masculino, misterioso. Ele tá... Oi? É adjetivo masculino singular. Ele tá feminino ou menino? Ele está no masculino e está no singular, né? O misterioso. E o detalhes? Ele é o quê? Adjetivo no plural? Substantivo. Ele é um substantivo masculino e ele está no plural. Plural, detalhes. Não é detalhe, né? Detalhes está no plural. Muito bem. Lá na página de número 109, vamos lá. Olha só. Como você deve ter observado, as palavras elas alteram a sua forma para concordarem umas com as outras nas frases. Os determinantes dos substantivos, eles concordam em gênero, em número, com o substantivo a que eles estão se referindo. A classe gramatical dos numerais, eles também funcionam como determinantes dos substantivos. Alguns numerais, eles se flexionam, concordando com os substantivos a que se referem. Veja a seguir os numerais que variam em gênero e em número. Olha só, os numerais 1 e 2, além daqueles que indicam centenas, né, a partir de 200, eles representam forma feminina. E os demais cardinais, eles são invariáveis, eles não variam. Olha que interessante aqui nessa tabelinha aqui, ó. Um anel, uma pulseira, né? Ele foi para o feminino. 2 pratos, 2 colheres, né? Foi para o feminino. 3 guerreiros, 3 guerreiras. Mudou? Teve alteração? Não. Teve as guerreiras, uai. Só, mas o numeral teve mudança? O numeral não teve alteração. Ele continua sendo o mesmo. Só o 1, né, que foi para uma. O 2, que foi para 2. Mas os outros numerais não têm alteração. Continua sendo igual. Olha lá, 3, 4, 200, 6, né? Não modificou. Por isso que ali em cima estava falando que só sofre alteração, né? 1 e o 2, tá bom? Bom vocês lembrarem disso também. Porque agora no terceiro não, 200 nós vamos estar estudando. Leva alteração. Ó, 200, é verdade, 200 livros, 200 caixas, né? Foi lá, 6 homens, 6 mulheres. Olha lá, os numerais ordinais, eles apresentam as formas masculina e feminina, os ordinais.
né? Por exemplo, a Amanda está no 6º ano do ensino fundamental. Raul está na 1ª série do ensino médio, tá? Então, os numerais aqui, eles apresentam mudanças, se transformam, né? Raul está na 1ª série do ensino médio, né? 1º ano, 1ª série. Numerais cardinais como milhão, bilhão, trilhão, né? Eles admitem o plural, tá? Ó, tipo, milhões, bilhões, trilhões. Os demais numerais cardinais, eles são invariáveis. Invariáveis, assim, que pode sofrer, como diz o Gabriel lá, que lá no 200, né? Ele teve, né? Ele pode, como pode não ter. Entendeu? Ele pode ter mudanças, mas na maioria das vezes não tem, tá bom? São invariáveis, tá bom? Depois, os determinantes do substantivo. O que é substantivo, pessoal? Vamos ver se vocês se lembram. É algo que dá nome a alguma coisa? Isso! Aquilo que dá nome às Isso é coisas. adjetivo. Não, Tudo. adjetivo é o que dá características, tá? Isso, ó, computador, né? Mesa, e os substantivos daí, como nós já estudamos, eles são classificados, né? Em substantivo próprio, comum, concreto, abstrato, né? Tudo que dá nome é substantivo, tá? As qualidades, sejam boas, sejam ruins, elas são os adjetivos, né? Bonito, feio, grande, pequeno, né? São os adjetivos, tá bom? Então, isso vocês não podem esquecer nunca, o que é um substantivo, tá bom? Não, vocês não vão conseguir. Então, olha só, os determinantes do substantivo. Adjetivos, artigos e numerais. Eles são palavras que se referem ao substantivo, determinando o gênero, o número deles, né? Dos substantivos. E eles têm que sempre estar em concordância. Nessa frase abaixo, aqui, ó, leia esses trechos e responda ao que se pede. Deixa eu ver quem vai ler para mim. Isa, lê para mim. Oi, Maria Clara, não estou te vendo. As unhas cresciam como lâminas enormes. O povo não tinha raiva dele. O território da tribo foi invadido por vizinhos cabeçudos. Isso. Letra A. Agora vocês vão responder. Presta atenção aí. O adjetivo enormes, ele se refere a qual substantivo? Grande. Sim, mas assim, enormes ali, ó. As unhas cresciam como lâminas enormes. O que está se referindo? Enormes está se referindo a qual substantivo? Lâminas. Lâminas, muito bem. Então, lá embaixo vocês vão colocar. Refere-se ao substantivo lâmina. Vai, Léo, fazendo. Né? Enormes foi o adjetivo, né? É um adjetivo, enorme, pequeno, né? As unhas eram enormes como as lâminas, né? Eles cresciam, né? Muito bem. Letra B. Posso continuar, Enzo? Posso? Por que o artigo definido as? Por que está no plural o as? Porque ele está indicando um substantivo no plural. Para indicar quantidade? Não, quantidade não. Então seria um número. Isso deve ser no plural, né? Sabe por que está no plural? Porque ele tem que estar sempre concordando com o substantivo. O substantivo está
no plural? Lâminas. Tá. Então por isso, porque tem que ter concordância. Senão a frase vai ficar sem sentido, né? Tá bom? Então, vocês podem colocar, porque ele concorda com o substantivo, né? No plural. Se o substantivo estiver no singular, vai ser no singular. Fala, amor. Prof, não é unhas, não? Ou é lâminas? Aí é lâminas, tá bom? Como lâminas ele está falando, né? Depois, letrinha C. Se o substantivo povo indica um conjunto, povo é um substantivo o quê, pessoal? Um monte de pessoas? Sim, e um monte de pessoas é o substantivo o quê? Nós estudamos, hein? Plural? Não, é conjunto. Plural? Quando tem um conjunto, muitas pessoas juntas, é um substantivo o quê? O povo, né? A gente dá o nome de povo, Concreto? multidão. Não. Quando tem um monte de abelhas juntas, qual que é o nome que a gente dá? Substantivo é Coletivo. coletivo, isso. Isso, coletivo, tá? Então, povo é um substantivo coletivo, ó. Indica um conjunto de pessoas, tá? Por que o artigo está no singular? Porque povo é um substantivo coletivo e não a palavra não tá no plural em si, entendeu? Isso, porque ele indica um conjunto só de pessoas, né? Povo, um conjunto de pessoas, um só, por isso. E ele é um substantivo coletivo. Pode colocar, complementar aí, tá bom? Porque ele é um substantivo coletivo e representa um conjunto de pessoas. Tá, Léo? Tá conseguindo fazer, Leonardo? Já fiz. Ah, muito bem. Olhando. Lá na última frase, lá, ó. O território da tribo foi invadida por vizinhos cobiçosos. Olha só, qual é a classe gramatical desses determinantes? Olha só, o "o" é o quê? Singular. Ele é artigo, tá? Isso que vocês vão Definido. Isso, artigo definido. E cobiçosos é o quê? É um adjetivo. Substantivo. Cobiçosos, adjetivo. Isso, então é isso que vocês vão colocar. O artigo definido e o cobiçosos é um adjetivo. Né? Vamos virando a página. Espera, prof, ainda nem acabei. Tá bom, tô esperando. E qual que é a outra palavra? Cobiçosos. Cobiçosos é um adjetivo. Tá? Porque os povos, eles eram cobiçosos. Eles cobiçavam as terras dos índios, né? As terras indígenas. As palavras na estrutura das frases principais e secundárias. Agora nós vamos ler a frase. O enorme lobisomem peludo assustou as duas crianças. Primeiro,
o enorme lobisomem peludo. Tá? Primeiro grupo. Segundo grupo. Assustou as duas crianças, né? No primeiro grupo, o enorme lobisomem peludo, 4 palavras são combinadas. Qual das palavras é o núcleo? Ou seja, exprime a ideia Lobisomem. principal, mais importante da Lobisomem. frase. Exatamente, lobisomem. A primeira grupo lá, ó, o enorme lobisomem peludo. O que é enorme? O lobisomem. O que é peludo? O lobisomem. Né? E o lobisomem, ele é o quê? Adjetivo, substantivo. Substantivo. Olha lá, qual é a classe gramatical dessa palavra que funciona como núcleo? Ó, o lobisomem é o núcleo da frase, porque ele é a palavra principal da frase, né? Então, ele é substantivo. Nós estamos falando da primeira ainda, ó. O enorme da lobisomem. Eu tava vendo. Tá? Ele é um substantivo. A classe gramatical. Oi, fala, Enzo. Substantivo coloca na B ou na A mesmo? Na B, a classe gramatical. Qual é a classe gramatical? Ele é um substantivo. Né? Essa é a pergunta. Qual é a classe gramatical dessa palavra? Que funciona como um núcleo, que é a palavra principal da frase, né? Da primeira lá. Posso ir para a letrinha C? Pode. A palavra o, ela está associada ao núcleo. Por isso, podemos dizer que assume a função de concordância em relação a ele. Qual é a classe gramatical dessa palavra? Ah, é fácil, hein? O que é o o? Artigo definido no singular. Substantivo. Exatamente. O o é um artigo definido, ele está definindo o lobisomem, né? Artigo definido. Vocês estão ficando craques. Tá entendendo, Maria Isabel? Tá conseguindo entender? Então, tá bom. No singular. Leonardo, vamos? Já fez? Tá acompanhando a professora? Tá? Está acompanhando, Léo? Tá? Então, tá bom. Continuando. Letra D. As palavras, prestem atenção. Tá até em negrito, tá mais escurinho ali, ó. As palavras enorme e peludo, elas também se associam ao núcleo e por isso são secundárias na frase. Qual é a classe gramatical dessas duas palavras? Nós sabemos que o núcleo é o lobisomem, é a palavra principal, Adjetivo. palavra-chave. Adjetivo. Os dois são adjetivos. Os dois são adjetivos. Ok. Por quê? Eles estão se referindo ao que é o lobisomem. O lobisomem, ele é enorme e peludo, né? São as qualidades do lobisomem, tá bom? É o que ele é. Prof, Oi. deu uma travada agora. Tá falando do lobisomem, né? Sim, qual que você tá, Léo? Travada, bem Mas grande. qual perguntinha que você está? Da 3. A, B ou C? A, B ou C?
Na última lá, no número 3. Ó, nós estamos na número 1, tá? Ó, e na letrinha D. Lá na página 110. Você está na página 110? Hã? 110, a letrinha D. Ó, as palavras enormes e peludo também se associam ao núcleo e por isso são secundárias na frase. Qual é a classe gramatical dessas duas palavras? É adjetivos, porque elas dão qualidades ao lobisomem. É o que o lobisomem é, né? Ele é enorme e peludo. Agora nós vamos para o número 2. Na página 110, tá bom? Olha só. No segundo grupo, 3 palavras são combinadas. Letra A. Qual dessas ocupa a posição de núcleo? Palavra mais significável do grupo. Qual é a sua classe gramatical? Crianças. Então, é a palavra principal. E a crianças é o quê? Substantivo. Pode falar com vontade. É substantivo. Criança. Tá bom? Substantivo. Tá acompanhando o Leonardo? Tá? Qualquer coisa, se você ficar para trás, você levanta o dedinho aí. Letra B. Qual é a classe gramatical das duas palavras secundárias? As é o quê? Um artigo definido. Artigo definido. E o duas? E duas significa quantidade no plural. Isso, numeral, né? Numeral. Tá bom? Então, as, artigo, duas, numeral. Prof, você tá em qual número? Tá na B, né? Isso, nós estamos na B do número 2, Enzo. 2? Já estou lá. Aí, tá conseguindo acompanhar, Leonardo? Ó, liga a anteninha aí. O que? Ó, presta atenção. Agora nós vamos lá no número 3, tá? O que o núcleo dos dois grupos tem em comum? Os dois são adjetivos. Os dois Isso! substantivos. Os dois Ô, prof, são eu tô confundindo. Substantivos. Em isso. vez de eu falar substantivo, eu falo adjetivo. E quando eu falo adjetivo, eu falo substantivo. Mas você sabe diferenciar os dois, né, príncipe? Pessoal, Maria Clara, coloca seu rostinho aí, Alexia, pra gente tirar o Luiz Fernando, pra gente tirar o print. Ô, prof, a minha câmera não tá dando. Quando eu tento ligar a câmera, tá falando que o notebook não tá detectando a câmera. E pelo celular tudo bem. Não tá dando pra fazer. Tá bom, amor, não tem problema não, tá? Alexia, consegue? O Luiz consegue, a Alexia consegue. Vamos lá, Alexia. Luiz, você consegue. Luiz, consegue, Luiz? Ele entra nas aulas uns dias com a câmera. Então tá bom, vamos fazer o print, então. Tá. Sorriam, Isa. Legal, muito bem. Então tá, os dois são substantivos. O Gabriel disse que ele está confundindo, mas você sabe diferenciar um do outro, né, Gabriel? Só na hora Eu sei, só confundo as palavras. Na hora de Quando né? eu falo adjetivo, eu falo substantivo. Quando eu falo substantivo, eu falo adjetivo. Ah, então tá bom, porque Dá um assim, branco. lembra que adjetivo é aquilo que dá qualidade aos substantivos, tá? Pode ser coisa boa, tipo, o lobisomem é o substantivo, né?
Mas o lobisomem, ele é o quê? O que ele for é o que é o adjetivo, tipo enorme, pequeno, grande, bonito, feio, né? Isso sempre será os adjetivos, tá? Da pessoa. Por exemplo, salma, né? É um substantivo próprio, né? Mas o que a salma são adjetivos, tá bom? Então, o que ela é? Loira, morena, alta, baixa, tá? Fala. Como o Gabriel falou que deu branco nele, é que nem eu na hora, dá um branco. Dá um branco, né, Leonardo? Ó. Então tá, então ó, tem que focar bastante para não dar um branco. Fica tudo bem, né, tranquilo. Pessoal, então tá. Agora, vocês vão lá, a tarefa de casa, porque vocês vão ter o fim de semana, né, para fazer. Nós vamos ter lockdown. Vocês vão ler a página 111 e vocês vão fazer a pergunta de número 1, a letra A, B, C, D. A pergunta de número 2, a letra A, 2, a número 3, a número 4 e a número 5. Até a página 113. Tá bom? Que página, prof? Vocês vão fazer as atividades da página 112. Anotei, fechei o caderno e tal. E 113. Tá? 112 e 113. Não adiantou nada o prefeito da lockdown em Arapongas, mas o povo vai tudo pra Londrina. Ah, tem que ter consciência e ficar dentro de casa. Eu Não é verdade? E se cuidar, garotada. Ô, Leonardo. Tá bom? Não, eu não vou pra Londrina. Onde você falou? Nem eu vou ficar dentro de casa. Leonardo, Ontem! Leonardo, eu lembro que ontem você falou que você ia pra Londrina. Eu lembro. Pra guardar na cachola. Eu? Aqui, ó, compramos isso daqui lá, ó. Não, o Leonardo. O Leonardo fica se achando Renzo. Então tá bom, pessoal. Boa aula para vocês. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem bastante. Fiquem dentro de casa. Se cuidem. Tá bom? Façam umas tarefas lindas. Beijos. E até semana que vem. Tchau.